Bem-vindos e bem-vindas! Fomos convidados pelo Dia Mundial da Criatividade para contar um pouco da trajetória da Tempo de Hermes, que nasce em 2019 como uma ideia e consolida-se como equipe e como empresa em 2021, sempre pensando em futuros sustentáveis. Com sede no Brasil e em Portugal, a Tempo de Hermes atua em duas frentes. A Tempo de Hermes Projetos Criativos, uma empresa que desenvolve soluções inovadoras e sustentáveis nos setores culturais, turísticos e criativos, com ênfase nas áreas de educação, pesquisa, curadoria, planejamento, diagnóstico, fomento e, claro, produção de conhecimento, além da plataforma colaborativa de cultura, turismo e economia criativa, iniciativa em desenvolvimento que eu vou contar um pouquinho mais para frente. E com vocês, os Herméticos, a nossa equipe. Me chamo Camille Jurroá e represento a Tempo de Hermes aqui em Portugal. E no Brasil temos a Cláudia Leitão, Germana Guilherme, Luciana Guilherme, Marcos Irano, Raquel Gondim e Tiago Fernandes. Olá a todos e a todas, é um prazer estar aqui com vocês no Dia Internacional da Criatividade. Eu queria começar abrindo a nossa conversa sobre criatividade e desenvolvimento a partir da empresa Tempo de Hermes, trazendo para vocês algumas reflexões introdutórias sobre os grandes desafios do século XXI. E talvez o maior deles seja trazer a criatividade para o centro das discussões sobre o desenvolvimento do planeta. Em 1984, o economista Celso Furtado proferiu uma conferência e ele dizia o seguinte, ele falava com os secretários de Cultura do Brasil. Ele dizia que a reflexão sobre a cultura brasileira deveria ser o ponto de partida para todos os debates sobre desenvolvimento. Não era possível, portanto, falar de desenvolvimento no Brasil se nós não falássemos sobre cultura e sobre criatividade. E aí eu trago a seguinte questão. Quando a gente tem uma política cultural que traz impactos econômicos para um país, essa política não é uma política econômica? E no sentido inverso, uma política econômica que fomenta criação, produção, distribuição e consumo de produtos culturais e criativos, ela também não é uma política cultural? Talvez esse seja o grande debate, o cerne de qualquer discussão sobre as relações entre cultura, criatividade e desenvolvimento. Discussão tão importante para que nós possamos abandonar o século XX e caminharmos para uma nova matriz de desenvolvimento para o século XXI. No seu livro Cultura e Desenvolvimento em Época de Crise, Furtado, volto a ele, formula uma frase muito importante para nós. Ele diz o seguinte, é quase uma advertência: ter ou não ter direito à criatividade? Eis a questão. E ele faz essa frase porque ele está ali observando todas as contradições do sistema capitalista e a dependência cultural que o próprio sistema capitalista gera. Esse questionamento, lamentavelmente, continua atual. Afinal, a liberdade de criar não se universalizou. Pelo contrário, ela sucumbiu aos interesses políticos e econômicos de países, de grupos, que na sua hegemonia fazem circular produtos, e aqui eu penso exatamente na indústria cultural, cuja qualidade é duvidosa e cujos processos de produção, em geral, são totalmente atentatórios aos direitos humanos. Trabalho precário, concentração de renda, alienação, exclusão, dependência, lamentavelmente são essas as palavras cujo legado do sistema capitalista global nos colocam e nos levam a refletir. No mundo globalizado, essas dependências científicas e tecnológicas determinam padrões de consumo, determinam o comportamento passivo das populações, e a gente que quer um desenvolvimento endógeno se pergunta: como é que nós podemos garantir o direito à criatividade que o Furtado falava? Em que medida o desenvolvimento endógeno pode mesmo ser uma invenção da cultura e da criatividade? A grande preocupação que nos leva a construir uma nova empresa para reunir criativos, para criar sinergias, para criar redes, para consolidar informação, para traduzir mensagens sobre criatividade e desenvolvimento, está numa crítica essencial e primeira sobre as indústrias criativas, cujos conteúdos culturais são, em geral, conteúdos que não têm nenhuma preocupação com a diversidade cultural, não estão necessariamente envolvidos com a inovação, não se preocupam com a sustentabilidade e muito menos com a inclusão. Esses são os grandes desafios da economia criativa ou da economia dos setores da cultura. Nós precisamos cada vez mais no Brasil acreditarmos que nós temos a possibilidade de sermos uma referência, uma liderança, digamos, pelo menos aqui no nosso hemisfério sul, no Grande Sul, entre Caribe, América Central, América do Sul, África. Nós temos aqui no Brasil toda uma possibilidade, uma potência
para produzirmos uma nova epistemologia capaz de nos fazer construir novos futuros, futuros sustentáveis. Esse é o grande desafio da criatividade, é avançar para incluir, para criar solidariedades, para produzir um ethos comunitário nas sociedades, para impactar nos territórios e nas populações, dando dignidade, felicidade, engajamento e esperança. É o que nós queremos para o século XXI. Olá, pessoal. É muito interessante essa fala de abertura da Cláudia, que nos posiciona dentro do contexto atual do que se apresenta no século XXI para todos nós, né? E é importante a gente falar o seguinte: muitas vezes a gente não atenta o fato de que o que nos trouxe até aqui, né, até como espécie mesmo, foi a nossa capacidade de imaginar e criar coisas. E, além disso, de colaborar entre nós para desenvolver soluções, enfrentar os desafios impostos, seja pelo meio ambiente, ou até mesmo pelas próprias sociedades, nessa nossa trajetória como espécie. E aí, essa criação e aplicação de conhecimento, que a gente consegue traduzir isso de alguma forma nas tecnologias, elas estão intimamente relacionadas com essa mistura, com a diversidade de experiências, habilidades e saberes. E aí, em algum momento dessa caminhada, num breve momento ali, um pouco mais de uns 300 anos, nesse caminho a gente foi imposto, né, uma visão dominante de mundo baseada na divisão, na exploração, na competição. E aí, ao contrário do que alguém falou lá nos anos 90, a história não chegou ao fim. E a gente está vendo o nascimento desse século XXI, do século da quarta revolução industrial, um mundo hiperconectado, com sem número de tecnologias, mas ao mesmo tempo desigual, frágil, ansioso, confuso e compreensível. E aí, quando a gente visita obras de ficção que você vê aqueles futuros distópicos, de alto desenvolvimento tecnológico, mas de degradação social e ambiental, a gente se pergunta, a gente está arrumando para isso mesmo? É isso que a gente quer? E aí vem esse resgate para o passado, da gente resgatar essa nossa capacidade imaginativa e introduzir isso na construção dessa sociedade do conhecimento, dessa economia do conhecimento. William Gibson, um famoso autor de ficção científica, diz: o futuro está posto, está aqui, ele só não está igualmente distribuído. E essa é uma das motivações que nos fez construir a Tempo de Hermes. É pensar isso, um futuro sustentáveis. E aí fica a pergunta: como é que a gente pode desenvolver caminhos para que a gente possa criar esses futuros que sejam plurais, que respeitem a diversidade, que respeitem os territórios e que faça com que a gente tenha século 22? A gente, enquanto parte de uma coletividade, precisa estar muito consciente das nossas responsabilidades. A gente pode e deve adotar uma postura mais ativa diante das transformações que vêm acontecendo, a partir das ferramentas que a gente tiver acesso, para trabalhar de maneira colaborativa na cocriação de condições que sejam mais favoráveis para os futuros possíveis e prováveis, para que eles sejam mais sustentáveis, para a gente buscar um desenvolvimento de uma sociedade respeitando as diferenças culturais, todas as diversidades que a gente pode encontrar. O conceito Pense Global e Haja Local já não é tão novo, ele foi definido lá no começo do século XX, mas ainda continua muito válido. E o Gilberto Gil, em 1992, lançou Parabólica Mará, que diz assim: antes, o mundo era pequeno, porque terra era grande. Hoje, o mundo é muito grande, porque terra é pequena, do tamanho da antena parabólica Mará. E volta para o mundo, camará. O mundo dá volta, camará. E a própria atuação local hoje, ela pode ser ressignificada também por conta a evolução das tecnologias digitais e da conectividade que a gente tem. Nunca a gente teve tanta possibilidade de se comunicar com pessoas que estão em qualquer lugar do planeta. E até mesmo fora dele, né? A gente consegue hoje em dia falar com pessoas que estão, os astronautas que estão lá na Estação Espacial Internacional, 400 quilômetros de distância do planeta. E essa hiperconectividade fez com que o Japão, lá em 2016, no seu plano básico de ciência e tecnologia,
definisse alguns conceitos que formaram a sociedade 5.0. E na sociedade 5.0, o grande foco é a aplicação dessas tecnologias para a promoção do bem-estar da sociedade com qualidade de vida e a partir da resolução de seus problemas. Isso é bem complexo, né? Porque tanto as tecnologias quanto a própria humanidade, a sociedade, tem uma diversidade com combinações praticamente infinitas, né? Mas ainda assim é uma realidade bastante possível de ser construída se a gente poder trabalhar junto, né? Colaborativamente, para a gente até buscar isso como uma utopia. Então, o maior desafio, na realidade, não é tecnológico, e sim a mobilização dessa sociedade toda em prol de algo em comum, né? A gente tem até a visão da quíntupla hélice, que inclui as autoridades governamentais, as empresas, pesquisadores e acadêmicos, desenvolvedores de tecnologia, cidadãos, em torno do objetivo comum de tornar essa sociedade 5.0 real, para que a gente possa criar cidades verdadeiramente inteligentes, não só na questão tecnológica, de conectividade, mas também de uma sociedade inteligente. Bom estar aqui junto com vocês hoje no Dia Mundial da Criatividade e dando continuidade a essa fala de cidades criativas, né, onde estamos todos juntos e misturados, nos leva à reflexão, né? O mundo é vivido em transformações constantes. Territórios criativos, futuros sustentáveis, desenvolvimento tecnológico permitem cada vez mais e mais rapidamente o surgimento de novos produtos, sendo mais prementes as ideias criativas, requisito precioso para a tão querida, né, a tão louvada inovação. O que estamos vivendo nesses últimos tempos tem nos possibilitado a repensar e também a fazer com que a gente reflita sobre os sistemas, os processos e os produtos, né, dando-nos a oportunidade para melhorar todos eles, no sentido que eles sejam mais humanos, mais inclusivos. Isso nos leva também a pensar no desenvolvimento das competências criativas. E nesse ponto, é urgente elevar os debates sobre as questões ético-racial, as questões etárias, de gênero, LGBTQI+, sustentabilidade em todos os ciclos produtivos dos setores culturais, criativos e turísticos. Pontos esses que são muito importantes para o tempo de Hermes. Em outras palavras, é um tempo para a gente criar, para a gente modelar negócios mais democráticos e promotores de criatividade e empatia. Pois é, gente, o desafio é grande e ainda não temos todas as respostas. E as respostas se fazem na nossa caminhada, uma caminhada que se faz sempre de forma coletiva. Se cada um de nós tem a sua potência criativa, imagina quando unimos esforços, cabeças e corações. A criatividade se expande em espaços de acolhimento da diferença, em espaços onde múltiplas vozes são ouvidas. A criatividade se expande e se fortalece na colaboração entre as pessoas, seja em territórios físicos ou virtuais. E a verdade a gente já sabe, nada é resultado de apenas um, mas de muitos. A criatividade é da essência da humanidade, é dessa criatividade que nós estamos falando, é da essência da nossa vida. E no Dia Mundial da Criatividade, vale refletir sobre como podemos usá-la na construção de novos modelos e formas de viver e conviver, na construção de um mundo melhor, na construção do bem comum. Essa é a missão de cada um de nós e de todos. E pensando em futuros, estamos desenvolvendo uma plataforma colaborativa de cultura, turismo e economia criativa. O nosso desejo de futuros sustentáveis é um espaço de conexão, informação e interatividade entre profissionais, empreendedores e empreendimentos culturais, turísticos e criativos. Um espaço digital, com ênfase na informação, formação, promoção e conexão das áreas culturais, turísticas e criativas. A Tempo de Hermes agradece por poder participar da rede do Dia Mundial da Criatividade. Fica então aqui os nossos contatos. É possível nos encontrarmos como Tempo de Hermes em todas as redes sociais, além do nosso e-mail contato@tempodehermes.com e o nosso site
se chama tempodehermes.com. Até a próxima e viva a criatividade!